Satanás. Aí Lucas 4,14 vai dizer que pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. O versículo 16 diz que, chegando em Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e diante. E abrindo o livro, versículo 18 de Lucas 4, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Queridos, quando Jesus ele diz aqui, que o Espírito Santo está sobre ele e que ele foi ungido para evangelizar os pobres. Quando Jesus fala de pobre aqui, Jesus não está falando no sentido financeiro. Quando Jesus fala de pobre aqui, Jesus não está falando no sentido material. Não. Mesmo porque quando Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás, os judeus, perceba que ele está na sinagoga, ele está pregando para os judeus. É começo de ministério. Ele está começando o ministério dele. E quando ele veio há 2000 anos atrás, os judeus estavam sob o domínio de Roma. Estava sob o jugo dos romanos. Estava sendo oprimido pelos romanos. Então a situação dos judeus não era boa economicamente, socialmente e também porque eles viviam oprimidos, eles estavam debaixo de opressão, os seus bens eram confiscados pelos romanos. Mas o mais interessante que foi por isso que eles rejeitaram Jesus quando Jesus veio. Porque eles pensavam que Jesus vinha para livrar eles do poder romano, do poder do governo romano. Mas o interessante é que se a situação dos judeus aqui não estava boa economicamente, socialmente, pior ainda estava no sentido espiritual. Por quê? Porque de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, o povo de Deus, o povo judeu, estava sem ouvir as vozes dos profetas de Deus por 400 anos. Então, se a situação dos judeus economicamente, socialmente não estava boa, pior ainda estava a espiritual. É por isso que Jesus não está falando de dinheiro aqui, não está falando de bens materiais, não está falando do lado econômico, não. Mesmo porque quando você vai meditar nos evangelhos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem da igreja primitiva era um só tema. Qual era o tema? Arrependimento. Arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Naquele dia apareceu Jesus pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 37, 31, versículo 38, 37 e 38.
E ouvindo a multidão isso, se compungiram no seu coração e procuraram saber a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos, varões, nossos irmãos. No 38 eles disseram: arrependei-vos cada um de vocês e serei batizado em nome do Senhor Jesus. Então o tema da mensagem era arrependimento. É diferente da mensagem de hoje dos muitos pregadores, dos pregadores da teologia da prosperidade. Aceita Jesus que Ele vai te dar uma casa, aceita Jesus que Ele vai te dar um carro, aceita Jesus que Ele vai te dar um emprego. Não, não. O Evangelho não oferece nada material para ninguém. Jesus, através do seu Evangelho, Ele oferece uma coisa só: salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você poderia até me questionar: mas pastor, Jesus falou muito de dinheiro. Falou, é verdade. Mas como foi que Jesus falou de dinheiro? Qual foi a colocação de cada mensagem que Ele falou sobre dinheiro, de riqueza, de coisas materiais? Qual foi a colocação que Ele fez? Qual foi a colocação que Ele deixou? Quando nós vamos lá para Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 21, da conversa de Jesus com um jovem rico, a Bíblia diz no versículo 16 que o jovem chega até ele e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele no 17: por que me chamas bom? Porque só um que é bom, que é Deus que está no céu. Se tu quer dar a vida eterna, guarda o mandamento. Aí ele pergunta: e quais são? Jesus diz: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz para Jesus: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Jesus não disse: está faltando uma coisa. Ele disse: olha, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aí o versículo 21 diz: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque tinha muita propriedade, porque era muito próspero. Perceba no texto aqui que o jovem chega fazendo uma pergunta interessante: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: é guardar o mandamento, e é verdade mesmo. É obedecer o mandamento, a palavra de Deus. Aleluia. Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Por que ele falou desde a mocidade? Porque os judeus com 8 anos, o espírito judeu com 8 anos, já era incentivado a ler o Pentateuco da Bíblia. No Antigo Testamento, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, com 8 anos de idade. Então ele tinha o conhecimento. Tudo isso eu faço. É isso. Então eu vou do céu. Jesus diz: olha, falta uma coisa. Falta uma coisa. Sempre vai faltar algo em nós enquanto nós estivermos aqui. Se nós quisermos alcançar o reino de Deus, sempre vai faltar algo em cada um de nós. Nós nunca, se nós ainda estamos aqui, é porque nós não chegamos ainda ao aperfeiçoamento. Porque quando chegar, Jesus nos tira da terra
Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: o que é que me falta? Jesus disse: olha, se tu quer ser perfeito, significa que ele não era. Vai, vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres e vem e segue. Deixa eu explicar esse negócio aqui, porque muito até usa esse texto para dizer, já tive muitas igrejas por aí, e hoje tem muitas pessoas revoltadas, indignadas, porque o pastor se aproveitou desse texto e saqueou muita família, tomando casa, tomando carro, tomando tudo que a pessoa tinha, e chegaram ao ponto de ficar frustrado, de não querer saber mais de Deus. Quando Jesus diz aqui, ó, vai vender tudo que tu tem aos pobres, Jesus não estava dizendo que para servir a Ele você tem que vender a sua casa, você tem que vender o seu carro, você tem que abrir mão das suas coisas. Não, é isso que Jesus quer dizer. Por que Jesus falou isso para esse jovem? Porque Jesus sabia que o coração desse jovem estava pegado naquilo que ele tinha. Jesus sabia que a prioridade no coração desse jovem não era Deus, não era o reino de Deus, eram as coisas que ele possuía. E Jesus vai colocar ele à prova, dizendo: se tu queres ser perfeito, vai pedir tudo que te dá aos pobres, e terás tesouro no céu. Jesus está convidando ele, está fazendo uma troca com ele. Olha o que Jesus disse para ele: dá aos pobres, abre mão das coisas que tu tem aqui. Ou seja, não deixa o teu coração se apegar com as coisas deste mundo. Não deixa o teu coração se apegar com as coisas materiais. Mas quando ele ouviu essa proposta de Jesus, Jesus disse: olha, abre mão aqui e tu vai ter um tesouro no céu. E vem e segue. Porque para ser seguidor de Jesus, irmão, nós temos que abrir mão das coisas materiais. Nós não podemos nos apegar às coisas materiais. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como Salvador, o nosso coração tem dono. E o dono é Jesus. Tem muitas pessoas com esse mesmo pensamento. Se pergunta: quem quer morar no céu? Todo mundo levanta a mão. Quem é que não quer? Igual esse jovem aqui. Mas para morar no céu tem que haver renúncia, tem que abrir mão de muitas coisas. E tem muitas pessoas que querem morar no céu, mas não querem abrir mão do pecado. Quer morar no céu, mas não quer abrir mão dos prazeres que esse mundo oferece. Se nós vamos à Bíblia, eu estava meditando e eu fui ver que Jó tinha mais riqueza do que esse jovem aqui. Jó, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e além de 10 filhos. E numa conversa de Deus com Satanás, Deus permitiu que Satanás tocasse tudo que Jó tinha e tirasse tudo dele. Quando Jó ficou sabendo da notícia, Jó capítulo 1, ele ficou sabendo da notícia
que havia morrido as ovelhas, 7.000 ovelhas. Ele ficou sabendo da notícia só uma vez, que havia morrido os camelos, 3.000 camelos. Ele ficou sabendo no mesmo dia que havia morrido as 500. João capítulo 1, versículo 20 e 21. 20 diz assim, que quando ele soube da última notícia da morte dos filhos, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, né? Se prostrou em terra para murmurar. O diabo pensava que era para isso, para blasfemar de Deus. Não. A Bíblia diz no versículo 20 que ele se prostra para adorar a Deus. E como foi que ele adorou? No 21. No saí do peito da minha mãe, no voltarei ao seio da terra. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Isso que é servir a Deus. Isso que é servir a Deus. É nós entender que tudo que Deus nos dá é para o nome dele ser glorificado. O interessante, se você for ver no texto, que Jó não deu glória para Satanás, não. E tem crente aqui em Maracá, qualquer coisinha, quando perde alguma coisa, o diabo. O diabo tirou, o diabo levou. Jó não deu esse privilégio para Satanás, não. Foi o diabo mesmo. Mas Jó deu glória para Deus. Ele se prostra para adorar. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar ao seio da terra. O Senhor me deu, mas ele glorificou. O jovem saiu triste, murmurando, com a sua riqueza material. Abriu mão do convite que Jesus havia feito para ele: dá tudo e tu terás um tesouro no céu. Não foi isso que Jesus disse para ele? E segue. Por que Jesus falou? Abre mão disso tudo aí, não te apega, e tu terás um tesouro no céu. Por quê? Porque o nosso tesouro não está aqui na terra. O nosso tesouro está no céu. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. No 19: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão vem e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde o ladrão não rouba. Versículo 21: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O coração daquele jovem estava para baixo, porque as coisas do tesouro dele estavam para baixo. O coração daquele jovem estava voltado para a terra, porque o coração dele, o tesouro dele, estava voltado para a terra. Mas o nosso coração, o coração da igreja, ele não está nas coisas da terra, porque o nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, pode usufruir da casa que você tem, pode usufruir do carro que você tem, pode usufruir do trabalho que você tem. É um direito nosso. A Bíblia nos respalda a usufruir do melhor dessa terra, mas não se apegue, porque você tem dono, e o teu dono não é da terra, o teu dono é do céu. Louvado seja o nome do Senhor.
Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. No 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No 37, outra pergunta Jesus faz: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a nossa alma vale mais e é mais preciosa do que esse mundo todo aí fora. A nossa alma vale mais e é muito mais preciosa do que esse mundo aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mundo todinho não paga a alma de um crente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa alma foi paga, foi resgatada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 12 vai falar do rico insensato, ou do rico tolo, ou louco. Lucas capítulo 12, versículo 12 em diante. A Bíblia diz que Jesus está ensinando uma grande multidão. De repente, no meio da multidão, sai alguém na direção de Jesus. E no versículo 13, essa pessoa vai fazer um pedido para Jesus, dizendo: crianças. Aí essa pessoa vai fazer um pedido para Jesus. Ele diz: Senhor, mestre, manda que o meu irmão reparta comigo a herança que nossos pais deixou. Aí Jesus diz para ele: homem, no versículo 14, quem me deu o direito de repartir herança ou propriedade entre vocês? Aí Jesus chama a multidão e diz: olha, acautelai-vos com qualquer tipo de aparência, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende do bem que ela possui, mesmo que sejam muitas. Aí Jesus vai contar a parábola do rico insensato. Diz: olha, um homem teve um grande plantio na sua terra e não tinha aonde colocar. E disse: o que farei? Eu não tenho aonde colocar todo esse plantio. Aí pensou consigo mesmo: já sei, vou derrubar os meus depósitos de cereais, vou construir outros maiores, e ali eu ajudo tudo que eu tenho com os meus plantios, e digo: a minha alma tem depósito, muitos bens, para muitos anos, descansar, comer, beber e se alegrar. Aí no versículo 20, Jesus na parábola diz: mas Deus falou a ele dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? No versículo 21, Jesus conclui a parábola dizendo: assim é aqueles que para si ajuntam tesouro, mas não são ricos para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que tem muitos crentes que estão na mesma condição desse homem? Você sabia disso? Que tem muitos crentes que estão na mesma condição desse homem, preocupados só em construir. O projeto todo é humano, o projeto todo é material. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais é adquirido, mais quer.
Nós estamos vivendo o tempo daquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, quando ele fala da sua vida, que ele vai fazer uma comparação da vida dele, levando para onde? Os dias de Noé. Assim como foi no dia de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim também será a vida do Filho do Homem. É o que nós estamos vivendo. As pessoas se preparam tanto materialmente que estão se esquecendo de se preparar espiritualmente. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que quem ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. É a Bíblia. Glória a Deus. Quando nós vamos para Lucas capítulo 16, no versículo 19, Jesus vai falar da parábola do rico de quem? O Lázaro. A Bíblia diz que os dois morreram. O rico foi para o céu e Lázaro, que era pobre, foi para o inferno. É isso? Não. É assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz que morreu os dois. O rico morreu, foi sepultado. Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão. Os pregadores pregando aí que você não pode aceitar pobreza na sua vida, que você não pode aceitar dificuldade na sua vida. Isso é coisa do diabo. Veja aqui que o Lázaro era pobre, o outro era rico, mas os dois morrem. O rico vai para o inferno, Lázaro, que era pobre, vai para o céu. Sabe o que eu aprendo aqui? Riqueza não é sinônimo de fidelidade, e nem pobreza é sinônimo de infidelidade. Quando você vai para Apocalipse, Jesus vai falar da igreja pobre e da igreja rica. A igreja pobre, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9, igreja de Esmina, ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto e diz: aquele que foi morto, o primeiro e o último que foi morto e reviveu, eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. É a primeira vez que você vai ver na Bíblia um rico, um pobre sendo chamado de rico por Jesus. Eles eram pobres mesmo, a igreja era pobre. Por quê? Porque estava sob o domínio dos romanos. Eles não eram pobres, não é porque eles não trabalhavam, eles trabalhavam. Só que tudo que eles ganhavam, ele era confiscado pelos romanos, os romanos tomaram. Por isso que Jesus diz: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Aí ele conclui o versículo dizendo: mas tu é rico. Quer dizer, eles trabalhavam sabendo que os romanos iam tomar deles, sabendo que os romanos iam tirar deles, mas assim mesmo eles trabalhavam, passavam necessidade. Muitos não tinham casa própria, mas o interessante, sabe o que é? É que eles passavam tudo isso glorificando Jesus. Por isso que Jesus disse: vocês são pobres materialmente, vocês são pobres financeiramente, mas vocês são, pela fidelidade de vocês são ricos da minha graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode não ter uma boa casa, um bom carro, mas se você é fiel a Cristo, glorifique a Deus que você é rico da graça de Deus.
rica, que foi que Jesus disse para ela? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A sétima carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz: Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não é quente nem frio. Tomara que fosse quente ou frio, mas como é morno, não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada que me falta. Aí Jesus vai dizer para ela: tu não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre cego nu. Versículo 19, aconselho, versículo 18, aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio para que veja. Versículo 19, eu repreendo e castigo todo, pois quanto amo. Versículo 20, pois a este estou, a porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, das 7 cartas, é a única que você vai ver Jesus do lado de fora batendo na porta para entrar. Era uma igreja tão rica, mas tão rica mesmo, que não teve espaço nem para Jesus lá dentro. E hoje elas estão por aqui. Mas ó, o interessante é que quando Jesus diz, como diz, rico sou e estou enriquecido, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre ser nu. Jesus não está usando, falando essas palavras aqui para eles, para a igreja lá, no sentido de querer o mal dela. Jesus estava falando no sentido de despertar ela para acordar para a realidade. Porque no versículo 9 Jesus estava falando aquilo no sentido de amor. Porque no versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo todo, pois quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Jesus estava chamando ela para o arrependimento, porque cada uma alma que estava ali era preciosa para Jesus. E eu encerro bem aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra aí comigo, abra aí. Vamos encerrar juntos essa leitura aqui, vamos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, puxa aí. Ou capítulo 6, versículo 7. Vamos lá, você que tem Bíblia aí, abre aí a sua Bíblia, abre aí, eu quero todos abrir a Bíblia aí. Olha o que Paulo diz para Timóteo. É uma carta pastoral. É uma carta pastoral. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Ele vai falar o que Jó falou na hora que ele adorou a Deus. Ele vai falar o que Jó falou quando adorou a Deus. O que é que ele diz aí no versículo 7? Porque nada trouxemos para este mundo. O que mais? É manifesto que nada vamos levar dele. Mas aí um exame de consciência, aí quando você começou a se entender,
Você já tinha carro, você já tinha casa. Quando você veio a esse mundo, você já nasceu com casa, você já nasceu com carro. Ele está usando as palavras que João falou lá. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao seio da terra. Aí Paulo está falando para Timóteo aí: Timóteo, nada trouxemos para este mundo. Timóteo, nada vamos levar dele. Versículo 8, o que ele diz? O versículo 8, olha nessa Bíblia aí. O que diz aí? Tendo, porém, o sustento. E o quê? E com que nos cobrimos. O que mais? Estejamos com isso contentes. Aí eu me pergunto: o crente fica contente só com o sustento? O crente está contente só com aquilo que cobre ele? Fica contente? Fica! Deus está falando ou não está? Tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas quando termina de construir a casa, já quer o carro. Quando termina de comprar um carro, já quer uma terra. Porque aqui em Manabá está muito quente. Eu quero uma chácara fora, Senhor. Quando termina da chácara, porque na chácara quer viajar. A caminhonete para ir para a chácara. E a obra, tendo, porém, o sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Versículo 9, olha o que ele diz: porém, cai, e que mais? E muitas loucas e nocivas que submergem ao homem. O quê? Perdição e ruim. O 10. Nessa. Que mais? Diz o 10? Porque o amor ao dinheiro é uma raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, na cobiça de quê? De ter dinheiro, muitos se transpassaram da fé. E o que mais? Como é que é? Desviaram da fé. Por quê? Por causa de que queria seguir. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5,19 que riqueza é dom de Deus. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos. Com o quê? Com muitas dores. Aí no versículo 11, 12, Paulo vai dar um conselho para Timóteo. Olha o que ele diz no versículo 11: mas tu, homem de Deus, o quê? Foge dessas coisas. Segue a piedade, a fé, a justiça. É isso? O amor, a mansidão e a paciência. O 12. Medita boa delícia da fé, Timóteo. Toma posse de quê? Da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muita testemunha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, que essa noite nós venhamos zelar, cuidar daquilo que é mais
salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé no nome de Jesus. Tem alguém aqui que está afastado? Tem alguém para o sinal com a mão? Está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui? Tem não? Tem não? Todo mundo aqui é salvo em Cristo Jesus? Você que está afastado, olhe para cá. Chega aqui, as três jovens ali, e a irmã lá. Vem aqui, deixa eu falar, rapidinho, vem. Chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho. Chega aqui, jovem, chega aqui.